Pai do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Estamos aqui no novo quadro Papo de Culto e hoje está aqui meu irmão, pastor Everton, e ele estará aqui respondendo algumas perguntas aqui a respeito da vida ministerial, da caminhada dele e também de algumas coisas que estão relacionadas aqui nas perguntas. Amém? Pastor Everton, gostaria de saber, todo pregador ele estuda muito, né? E sempre tem aquele versículo, aquela revelação que queima nos nossos corações durante o estudo. Qual foi o segredo dessa pregação de hoje? O que você elaborou? Qual foi o versículo-chave que você elaborou para estar pregando a palavra hoje? Amém, Pastor Jesus, que fala Pastor Everton Silva. Assim, muita oração, primeiro oração é a chave, a direção é oração. E depois, meditação, que você precisa ter início, meio e fim. Se não tiver início, meio e fim, a palavra de nada adianta. Preparo e meditação. Amém. Existe algum texto bíblico, algum personagem que você se identifica tanto, que se pudesse até tomar um café com ele, você faria muitas perguntas? Paulo. Apóstolo Paulo, pela jornada, pela jornada, a trajetória incrível de o que Paulo se tornou. Então, Paulo. Agora eu gostaria de perguntar, qual é a sua lembrança mais marcante ou a mais divertida de quando você começou a servir a Deus? A mais marcante foi de quando eu estava no monte, Santa Cruz da Serra, madrugada, e estávamos ali orando ao Senhor, orando, clamando ao Senhor. E meu antigo pastor Marcelo, disse assim: fica aí. E aí a gente orando, apareceu uma cobra. E eu tenho um pavor de cobra, e quando eu olhei apareceu outra cobra. E ali eu clamando, e o pastor disse: não sai daí. E ali quando eu comecei a orar ao Senhor, e ali elas se ajuntaram, se translaçaram na cobra. E de repente apareceu outra cobra maior do que ela, agarrou as duas e puxou para dentro da mata. E levou. Aquilo ali para mim foi incrível, coisa sobrenatural de Deus, que o povo só vê na televisão, mas eu vi face a face. Isso mexeu muito comigo. Uma experiência terrível. Inesquecível. Inesquecível. Agora um conselho de ouro. Se você pudesse voltar no tempo e dar apenas um conselho para você mesmo, no início da sua caminhada com Jesus, o que você diria para não deixar o entusiasmo se perder ao longo da caminhada? Obedeça. A voz, a obediência. Porque a direção, ela é muito melhor do que a velocidade. A velocidade pode até chegar rápido, mas sem direção, que nada vai adiantar. É como a flecha. Tem que ter a obediência e a direção. Agora aqui é um tema, um papo reto. A gente ouve muita coisa sobre o que é ser cristão. Mas na sua opinião, qual é a coisa mais simples e ao mesmo tempo mais profunda que alguém pode fazer para manter a chama acesa diariamente? O que você precisa fazer é sempre obedecer à voz de Deus. Obedeça, porque a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Tudo gera uma obediência. Obedecer. Obedeça a voz de Deus, a direção de Deus, que serás bem-sucedido. Seja deserto, seja vale, seja o que for, escassez, mas obedeça. A pergunta número 6. É um momento de gratidão. Se hoje fosse seu último dia de ministério na Terra, qual seria a mensagem que você gostaria que as pessoas guardassem no coração sobre quem é Deus? Sobre quem é Deus. João, capítulo de número 14. Jesus, ele vai dizer o quê? Eis que eu vou para o Pai, preparar lugar para vós lá no céu. Olha a grandeza de Deus. Porque onde quer que eu esteja, eu quero que todos vós estejam também. Ele está dizendo, aonde quer que eu esteja, eu quero que vós estejam também. Eu vou para o Pai preparar lugar para vós no céu. Ele não está selecionando o A, o B, o preto, o branco, o azul, o verde. Não, para que todos vós estejam também. Glória a Deus. A pergunta número 7. O que não pode faltar na vida de um cristão em 2026? Tipo, nos dias atuais, para comentar o que o cristão não pode faltar para a vida dele. Palavra. A Bíblia. A palavra. O que Deus disse para Josué: não aparta da tua boca o livro desta lei. Medita de dia e de noite, para que você possa andar conforme o que nele está escrito. Pronto. Simples assim. Pergunta de número 8. Essa aqui já vai para o lado pessoal. Você assumiu o pastorado cedo, construindo uma família linda com sua esposa missionária, como o Senhor fez, para ser um líder dentro do ambiente da igreja, mas sem deixar de ser o esposo presente e o pai que acompanha cada passo do seu filho. Obedeci a Deus, primeiramente, obedeci à voz do meu pastor e honrei os meus princípios. Honrar princípios é tudo.
Entendeu? Amar a Deus acima de todas as coisas e também amar a minha casa, porque o meu ministério começa dentro da minha própria casa. E muitos homens da sua idade, perdão, muitos homens da sua idade ainda estão descobrindo seu propósito, mas você já caminha com maturidade de quem viveu muitas batalhas. Qual é a principal diferença entre o Everton de alguns anos atrás e o pastor Everton de hoje, que carrega a responsabilidade de cuidar de plantas altas? O Everton de alguns anos atrás, ele era um menino acelerado. Agora, o Everton de hoje é um Everton maduro, disposto a fazer conforme a vontade de Deus, esperando o tempo determinado do poderoso Deus e esperando com paciência no Senhor. Não deixar que as coisas não venham. Sempre manter a calma. Quem está com a palavra tem a direção. E a pergunta de número 10. O tema é o versículo da vida. Todo cristão tem uma passagem que serve como âncora nos dias mais turbulentos. Qual o versículo que resume a história do seu encontro com Deus e que te dá forças quando o Senhor se lembra de onde Deus te tirou e para onde Ele te levou? 2 Coríntios capítulo 12, a qual Paulo disse que há 14 anos, dentro do corpo chorando com que eu não sei Deus, que sabe, fui arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, vi coisas inefáveis que não é lícito o homem saber. Para eu não me gloriar nas excelências das revelações, foi-me colocado, implantado um espinho na carne, que por 3 vezes eu orei, e Deus disse: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu era no início, eu dizia: sou fraco, não consigo, não vou prosseguir, porque eu não consigo, não sou como eles que pregam. Mas Deus foi e falou comigo: eis que eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. E agora uma pergunta bônus para encerrar. Essa aqui eu fiz pessoalmente. Pastor Everton, se hoje um jovem, com a idade que o senhor tinha quando enfrentou suas maiores dificuldades, estivesse te ouvindo, te assistindo, o que o senhor diria para ele sobre a fidelidade de Deus e sobre o futuro que Deus escreveu para ele? Permanecer na fé, não abandonar a fé, permanecer com a palavra. Tudo aqui, na verdade, pergunta foi resumido em palavra. Se tem a palavra, tem destino. Se tem destino, tem propósito. Se tem propósito, você chega a Deus. Amém. Gente, esse foi mais um papo. Glória de Deus. O pastor Everton. Glória a Deus. É isso aí, galera. Amém. Glória. Glória.